O que Alice no País das Maravilhas e O Mágico de Oz tem a ver com De Volta para o Futuro? O que Crônicas de Nárnia e Peter Pan tem a ver com Lost? Será que essas histórias são tão diferentes assim ou elas têm uma estrutura em comum? Hoje continuamos a série das 7 tramas universais de Booker e o seu livro seminal Seven Plots, Why We Tell Stories. As 7 tramas porque nós contamos histórias. Esta é a 4ª parte, chamada de Voyage and Return, ou eu vou traduzir aqui como Viagem e Retorno. Viagem e Retorno é a 2ª trama baseada numa jornada, mas ela é bem diferente da anterior, A Busca. E ela se apresenta de tão variadas formas que é muito difícil você perceber que elas têm, de fato, uma estrutura comum. A trama essencial de Viagem e Retorno consiste no fato do herói, a heroína ou o grupo central de personagens viajar para fora do seu mundo habitual, familiar, para um mundo completamente isolado e desconcertantemente anormal, completamente diferente da onde eles começaram a história, o mundo de origem deles. E a princípio, esse mundo estranho, ele pode parecer encantador, pode haver alguma diversão com as peculiaridades e estranhezas desse novo mundo, mas aos poucos uma sombra vai sendo apresentada, uma ameaça surge, os heróis ou heroínas ou o grupo de personagens central, eles se sentem cada vez mais ameaçados ao ponto de se sentirem presos e é muito comum que o final da história seja uma fuga emocionante desse mundo de volta para o mundo original, familiar, de onde eles saíram no começo da história. Existem 2 formas clássicas de se apresentar esse tipo de trama. A primeira fala sobre os limites do mundo conhecido. E quando você está para além do mundo conhecido, você entra em contato com uma civilização estranha, um mundo estranho. E essas histórias, elas vêm desde o início da humanidade, desde da origem da humanidade. Então, lá no começo, era um limite territorial, né? Nós vamos até os confins da Terra. Só que à medida que os seres humanos eles vão conhecendo, né, os territórios, né? As histórias vão indo para outros lugares. Então, o que antes era num reino muito, muito distante, começou a virar além-mar, né? Essas histórias, elas muito frequentemente elas se passam em ilhas, né? Assim, existe o clássico seminal que é Robinson Crusoe, que é a história de um náufrago, que ele a primeira parte da história é ele aprendendo a sobreviver numa ilha deserta, e a segunda metade da história é ele descobrindo que essa ilha não é tão deserta assim, que ela é usada por tribos canibais e ele já preparado para lidar com esses canibais, ele lidera um grupo lá contra os canibais e no final da história ele volta para o mundo civilizado. E isso numa perspectiva mais realista, né? Porque tem também as viagens de Gulliver, né? Que também são além-mar, e aí ele encontra seres muito diminutos ou seres muito grandes, né? Aí já fica uma coisa mais fantástica. E isso foi indo enquanto a humanidade estava conhecendo os limites do próprio planeta, mas há um momento em que a humanidade ela faz as grandes navegações, ela descobre cada pedaço do planeta, e essa coisa começa a não colar mais, né? Aquela coisa da floresta misteriosa, ou do mar, além do mar misterioso, não existe mais. E aí o limite, a imaginação começa a ir para dentro. Então começam a surgir histórias como Viagem ao Centro da Terra, ou 20.000 léguas submarinas, né? O Abismo, ou mesmo viagens para dentro do próprio corpo humano. Tem um filme que eu lembro chamado Viagem Insólita, conta a história dos seres humanos que ficaram micro e entraram na circulação sanguínea e faz uma viagem dentro do corpo humano. Quando se esgota essa dimensão do espaço, as histórias vão para brincar com o tempo. Então, muito antes do Marty McFly voar com o DeLorean por aí na máquina do tempo, existe o clássico de H.G. Wells chamado A Máquina do Tempo, né? Então, o mundo misterioso, onde você vai encontrar civilizações estranhas e diferentes, já é uma variação no tempo. E é claro que há um limite também do espaço sideral, né? A abertura do Star Trek falava sobre o espaço, a fronteira final, né? Audaciosamente indo aonde jamais um ser humano
esteve. Essa coisa de ir para o interior vai num limite de você... muito comum hoje em dia falar sobre física quântica, que é esse mundo das partículas subatômicas, né? Notem que a trama de Viagem no Retorno, ela inaugura a ficção científica, ela é praticamente a causadora da ficção científica. É preciso inventar um lugar misterioso que seja plausível. A outra forma de apresentar essa trama é ir direto para o mundo mágico fantasioso. Esquece essa plausibilidade, esquece essa ficção científica e seja só fantasioso, só ficção mesmo. Isso nos é apresentado já na Terra Infância, porque alguns das melhores histórias infantis são de Viagem ao Retorno. Você pode pensar aí em Alice no País das Maravilhas, você pode aí pensar no Mágico de Oz, no Peter Pan, até mesmo Caixinhos de Ouro, né, tem elementos de Viagem e Retorno. As Crônicas de Nárnia também são um exemplo de Viagem e Retorno, e modernamente Harry Potter tem um forte elemento de Viagem e Retorno. Você vê que Hogwarts é um mundo que é fantástico, fantasioso, ao qual o personagem viaja e retorna em cada livro. Cada aventura de Harry Potter, ele viaja para Hogwarts e volta para casa depois. Existem ainda outras formas que valem a pena mencionar, onde não estamos falando nem de espaço-tempo, nem de dimensões paralelas, nem de um mundo fantasioso, mas estamos falando de um meio social. Por exemplo, eu lembro de um filme chamado Trocando as Bolas, onde um pobre é elevado à condição de rico e um rico decai a uma condição de pobreza. Ou mesmo quando uma criança ela adentra o mundo adulto, né, aquele quero ser grande é um exemplo disso, ou quando um adulto troca de corpo com uma criança, como aquele filme Freaky Friday. E você veja que existem muitas formas de apresentar essa trama. A gente precisa se ater ao que há em comum nelas. Primeira coisa é a gente diferenciar da outra trama de jornada, que é a busca, que é a trama anterior. A diferença brutal é que no começo da busca existe um forte senso de missão. Seja uma ameaça absurda que chega no mundo distante, né? Ou seja um prêmio muito valioso, e os personagens eles adentram já na missão conscientes do que eles estão fazendo, seja para evitar um grande mal, seja para conseguir um grande prêmio. Na trama de Viagem e Retorno, essa entrada no mundo estranho é quase sempre acidental. Às vezes os personagens estão apenas atrás de diversão, às vezes eles arriscam uma coisa só porque estão entediados, né? A Dorothy, por exemplo, ela vive sonhando para um mundo para além do arco-íris, ou a Alice no País das Maravilhas, que ela sai correndo atrás do coelho. Outro ponto é que a passagem para esse outro mundo é muito frequentemente traumática. Pode ser um naufrágio lá, como Robinson Crusoe, a queda de um avião, um tufão que vem e leva a sua casa, como a Dorothy no Mágico de Oz. Uma vez estando lá, esse mundo estranho, ele há uma desconexão do personagem com esse mundo e ele permanece com uma sensação de quase sonho. É um mundo meio onírico, né? O personagem ele não está muito conectado, como se ele estivesse sonhando nesse mundo diferente. Existem elementos de encantamento nesse sonho, né? Começa como um sonho bom, mas sempre surge uma ameaça e esse sonho começa a virar um pesadelo, né? E não é à toa que esse tipo de história sempre acaba ou muito frequentemente acaba com uma escapada emocionante desse mundo. E a pergunta principal que a gente tem que fazer com esse tipo de história é se essa viagem por esse mundo fantástico e estranho, se quando o personagem volta desse mundo, se ele volta mudado ou se ele não mudou. Porque tem exemplos para os dois lados. Você vê que em O Mágico de Oz, em Alice no País das Maravilhas, e mesmo em Peter Pan, os personagens eles voltam do mesmo jeito que eles foram, né? A experiência não muda eles. Já em Robinson Crusoe é radicalmente o contrário. O ponto da história é o quanto esse mundo novo mudou o personagem, o quanto ele cresceu com essa aventura. E você tem que perceber que isso dá uma grande metáfora para o mergulho interior, né? Então você se vê numa condição inesperada e estranha,
E a grande pergunta que se faz é: você vai superar os desafios, você vai crescer, ou você não vai crescer, você vai simplesmente escapar da situação e não vai mudar em nada, não vai crescer. Então você vê que nas histórias onde há mudança, esses personagens eles sempre começam imaturos, eles começam num estado egocêntrico, quase como os vilões das outras histórias. Então, esse tipo de história, ele não é sobre conquistar, como derrotar um mal que é externo ao personagem, mas é sobre derrotar um mal que é interno, né? É sobre amadurecer, é sobre combater o mal que está dentro de você. Então é por isso que esse tipo de história ele é bem diferente, o final, dos outros tipos de história, onde há uma união do homem e da mulher como um símbolo de completude, porque aqui o amadurecimento, a derrota do seu mal interior já é já é o final feliz. Derrotar a sua imaturidade, derrotar seu egocentrismo já é a recompensa, entende? Então, geralmente, esse tipo de história, onde há a evolução do personagem, onde o personagem volta mudado, ele não tem essa união do homem com a mulher no final. Agora, no outro tipo de história, onde o personagem não muda, é muito frequente que exista lá no mundo fantasioso um contato com o sexo oposto. E a regra quase que infalível quando isso acontece é que, ao voltar para o mundo normal, o sexo oposto tem que ser abandonado. O contato que você tem, inclusive, é um contato que é o único, na verdade, contato que você faz mais pessoal com esse mundo, é o único ponto de conexão onde a coisa se parece mais real naquele mundo de sonho e de pesadelo, né? Esse contato ele tem que ser sacrificado ao voltar. Por quê? Porque você não mudou, você não amadureceu, você não cresceu, né? Isso é o que acontece em Peter Pan, por exemplo, né? Há também uma forma última de apresentar esse tipo de enredo, que é a forma mais sombria, é onde o personagem nunca volta do mundo sombrio ou do mundo estranho, né? A história clássica lá do Kafka, né, é um exemplo disso, né? Que é uma história de pesadelo, né? E é sombria esse tipo de história. Então, assim, você pode nunca voltar, ou você volta sem mudar e você deixa o interesse romântico no mundo de fantasia, ou você pode mudar e aí você não tem esse momento final de união, porque a própria mudança já é o final feliz. Entendem? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos iguais a esse. Nós vamos dar prosseguimento aí nessa série das 7 tramas. A próxima é comédia. Eu espero vocês lá, beleza?